Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Érica de Filosofia e o tema da nossa aula de hoje é diversidade cultural, fazendo uma relação com a ética e com a moral. Então, para começar, a gente precisa falar primeiro sobre o significado da palavra cultura. O que é cultura? Então, cultura é uma palavra polissêmica, ou seja, ela possui muitos significados e abrange diversas áreas da sociedade, como, por exemplo, a cultura alimentar, a cultura imaterial, a cultura do cancelamento, entre inúmeras outras. No entanto, o que nos interessa nesse momento é que cultura se trata de um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos coletivos de um povo, o que está diretamente relacionado ao seu comportamento, à religião, à linguagem, à música, às festividades, às vestimentas e à culinária de um povo. Então, dentro desse contexto, esse conjunto de valores e costumes de uma cultura nós chamamos de moral. Então, o que é a moral? A moral são antigos valores externos que são interiorizados em nós desde a infância. Esses valores, eles são transmitidos tradicionalmente através da educação, tá? Gerando assim convicções sobre a verdade, sobre o que pode ser considerado certo ou errado, tá? O objetivo é que todos sigam esse mesmo padrão de comportamento que é considerado correto, tá? E normalmente eles são impostos através da política, em forma de leis, e através da religião, em forma de doutrinas. Tá? Então, logo, a cultura que você nasceu, a cultura que você cresceu, ou seja, que você está inserido, ela está diretamente relacionada aos seus hábitos e crenças. Pois pense, se você tivesse nascido em uma outra cultura, você seria como você é hoje? Então, fica essa aí para reflexão. E no mundo, pessoal, existem diversas culturas que possuem diferentes formas de interpretação sobre a verdade, né? Ou seja, cada uma delas possui as suas próprias formas de compreender o que pode ser considerado certo ou errado. E isso está diretamente relacionado ao seu desenvolvimento histórico e geográfico, tá? No entanto, o mesmo comportamento, ele pode ser considerado comum e legal em alguns países, em outros ser considerado imoral ou ilegal, tá? Podendo ser punido até mesmo com a pena de morte. Tá? Pois em muitas ocasiões, pessoal, a moral ela recorre à punição, tá? Como uma forma de corrigir o indivíduo que está descumprindo com as suas normas. A homossexualidade, por exemplo, que é comum e legal em muitos países, na Arábia Saudita é considerado um ato pecaminoso e imoral, tá? E ela pode ser punida até mesmo com prisão, multas, chibatadas e até mesmo com a pena de morte. Um outro ato que também ele é aplicado, né, ele é punido com pena de morte, é renegar a religião islâmica. Então lá todos devem ser devotos da religião muçulmana. Já na Coreia do Norte, as pessoas normalmente elas são adeptas ao ateísmo, porque a religião é considerada uma ameaça contra o Estado. Diferente desses dois, no Brasil o Estado é laico. E as pessoas, elas são livres para terem a religião que elas quiserem, ou não ter nenhuma religião, tá? Por exemplo. Tá? Então, em resumo, cada cultura possui o seu próprio valor moral, que são diferentes umas das outras, né? Pois elas se desenvolveram separadamente em tempos e espaços diferentes, né? Então, elas possuem diferentes formas de interpretar o mundo à sua volta. Então, deu para entender mais ou menos o que é a moral? Então, vamos entender agora o que é a ética. Pessoal, para começar, é importante dizer que tanto a ética quanto a moral, ambas buscam uma forma de como orientar o comportamento humano, só que de maneiras diferentes, tá? Enquanto a moral ela tem a religião como base, a base da ética é a filosofia. Ou seja, a ética é a filosofia reflexiva da moral. Ela estuda, né, e questiona a moral na intenção de compreender se as suas normas são justas ou não. Tá? Então, enquanto a moral ela se preocupa com o que pode ser certo ou errado, a ética ela se preocupa com o que pode ser bom ou ruim. Enquanto a moral ela recorre à violência como uma forma de punição, a ética ela a questiona, né, na intenção de ressaltar a importância do cumprimento dos direitos humanos. Então, apesar da ética ela ter plena consciência e respeito, né, o que deve ser garantido aí a todas as culturas, ela reconhece todos os fatores que determinam a conduta moral de um povo, ainda assim ela tende a garantir que as regras morais não desrespeitem os direitos humanos e a liberdade de cada indivíduo. E que direitos são esses que nós estamos falando? Direitos como, por exemplo, a vida, a liberdade de expressão, a segurança, direito de viver em uma sociedade justa e livre, o direito de não ser escravizado, torturado ou sofrer qualquer tipo de crueldade ou discriminação. Tá? Então, esses são alguns dos direitos e que a ética busca garantir.
Uma outra questão que envolve a diversidade cultural é o choque cultural. Ele ocorre quando não existe uma compreensão, tá, das diferenças culturais. Isso pode gerar estranhamento que promove preconceitos, guerras e violências. Tá? Exemplo, quando dois indivíduos que pertencem a culturas diferentes eles se encontram, isso pode causar neles um estranhamento, né? E consequentemente uma falta de empatia também. O fato de um deles não agir de acordo com aquilo que o outro considera como sendo correto, né? Porque ele aprendeu como sendo correto, faz com que haja um distanciamento entre eles, né? E isso faz com que um indivíduo não reconheça o outro enquanto seu igual, né? Como seu igual enquanto seres humanos. E por isso, pessoal, conhecer a história das culturas e compreender as complexidades temporais, históricas e geográficas, né, as quais elas se desenvolvem, é a forma mais eficaz de combater os diversos preconceitos e violências que regem a nossa sociedade. Então, basicamente, essa é a função da ética. Ela busca reduzir os conflitos, né, sociais gerados pelas diferenças culturais, promovendo assim uma melhor forma de se conviver em sociedade e contribuindo aí para o respeito, né, às diferenças sociais, culturais e a garantia dos direitos humanos e da liberdade de cada indivíduo. Ou seja, independente da nossa cultura, todos nós somos iguais enquanto seres humanos e moradores desse planeta. E todos nós merecemos respeito, certo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço por me acompanharem até aqui e até a próxima.